E aí, tudo bem? Bora falar de periodontia, periodonto, anatomia periodontal. É um tema um pouquinho chato, só que essa aqui é uma aula para tu nunca mais esquecer sobre o que se trata realmente essa estrutura, né? Esse assunto. Então, bora lá. O nome da coisa fala muito sobre ela. Então, a gente tem um periodonto, que o que significa? Significa basicamente todas as estruturas e tecidos que circundam o dente, que estão em volta dele. Isso significa periodonto. Qual vai ser a função? O periodonto tem várias estruturas que eu vou falar sobre ela já já aqui. Só que de cima, assim, ele vai ter duas funções principais. Uma vai ser fixar o dente na maxila, na mandíbula, seja a localização dele. E a outra vai ser distribuir as forças mastigatórias. Porque sempre que a gente faz o ato da mastigação, ou qualquer ato que envolva, né, a arcada superior bater com a arcada inferior, essa força que produz tem que ser dispersa. Então esse vai ser um dos objetivos do periodonto. Para a gente conseguir falar melhor sobre as estruturas, a gente vai primeiro separar o periodonto em duas partes. O periodonto de sustentação. E aí é o que eu falei, né? O nome fala muito sobre o que é a coisa, né? Periodonto de sustentação. O que ele vai fazer? Ele vai sustentar o dente. Então, esse é a parte do periodonto, o primeiro grupo, a primeira divisão. E quais são as estruturas que vão ter no periodonto de sustentação? Vão ser três. Vai ser o ligamento periodontal. O ligamento periodontal, quem é que ele vai ser aqui nessa imagem? Vão ser essas fibras de colágeno aqui, ó. Esse aqui é o ligamento periodontal. A segunda estrutura vai ser o cemento radicular, ou só cemento. Aqui nessa imagem não mostra bem, mas abaixo aqui dessa linha, que é a junção cemento-esmalte, a gente vai ter aqui, ó, vai ter um cemento, ele é uma camada bem fina mesmo, que eu vou falar mais logo depois. E a terceira estrutura vai ser o próprio osso alveolar. O famoso osso alveolar. Então aqui nessa imagem, ela vai ser essa estrutura bem aqui, ó. Esse é o osso alveolar, muito importante, e eu vou falar sobre ele aqui também. Então, além do periodonto de sustentação, que é que tem essas três estruturas, a gente também vai ter a segunda divisão, que vai ser o periodonto de proteção. Aí, novamente, o que o periodonto de proteção faz? Protege o dente, né? Qual é a estrutura que faz parte dele? É só uma. O periodonto de proteção ele só tem uma estrutura, que vai ser a própria gengiva. A gengiva é o único componente do periodonto de proteção, né? Então, são essas duas divisões. Periodonto de sustentação tem três estruturas, e periodonto de proteção tem uma. Eu vou falar mais sobre essa imagem já já, mas bora partir logo para a seguinte coisa. Periodonto de proteção. Então tá, bora falar do nosso periodonto de proteção, né? Só tem uma estrutura, mas você não pode deixar de se enganar, né? Porque a gengiva não é só uma coisa, existem vários tipos de subdivisões de gengiva na nossa boca, e a gente vai falar sobre os principais agora aqui. Então a primeira que a gente vai falar sobre vai ser a gengiva livre. Essa é bem aqui, ó. A gengiva livre, que é essa pequena porção aqui de gengiva logo atrás, logo onde termina a coroa do dente, né? Ela vai ser uma gengiva que vai ser a gola polo da nossa gengiva. Então vai ser uma gengiva que não está inserida no dente, ela está só aderida. Se eu vir aqui nessa imagem, qual é a única parte da gengiva que não está aderida, que não está inserida no dente? Vai ser a gengiva livre, que é essa bem aqui. Tu pode ver que a gengiva marginal, a gengiva livre, ela tem duas partes, né? Tem uma externa, que é aquela que fica virada para fora da boca, que é ela que vai ser a gengiva livre, mas também tem a parte interna, que vai ser o suco gengival. Esse suco gengival, ele vai variar, né, uma distância, né, de meio a 1 milímetro. Eu coloquei 69 milímetros aqui por causa que é a média encontrada em livros, artigos que eles normalmente citam, mas vai variar disso. Cada paciente tem um fenótipo e essa distância vai variar bastante. Então, como pode ver aqui, não está inserido, está só aderido, né, garantindo uma vedação hermética assim ao redor do dente. Então, continuando aqui, além da gengiva livre, a gente vai ter também a gengiva inserida. A gengiva inserida é mais fácil de tu identificar. Ela vai ser toda essa parte aqui, ó, da nossa gengiva. Então, essa aqui vai ser um epitélio estratificado, vimentoso, mas que vai variar entre keratinizado e paraqueratinizado. Então, vai ser realmente aquela gengiva que vai trazer resiliência, firmeza para nossa gengiva, né? Que vai trazer a proteção contra agentes externos. Então essa vai ser a gengiva inserida. Quanto mais gengiva inserida o paciente tiver, melhor. Por causa que aqui em cima, ó, é a mucosa. A mucosa é mais elástica, né? Ela não vai garantir tanta proteção assim para o nosso paciente, para a raiz, para o dente. Então, além dessas duas gengivas, a gente vai ter também a papila interdental, que vai ser essa gengiva, né, que fica entre os dentes. Aqui na parte anterior, nos dentes anteriores, né? Deixa eu apagar aqui.
A papila interdental, ela possui um aspecto mais piramidal, né? Mais forma um triângulo aqui. Então, forma esse triângulo. E por que ela forma, né, essa estrutura? Por causa que a papila interdental ela vai ficar logo abaixo do ponto de contato. Então, o ponto de contato aqui dos dentes anteriores é onde? É mais para baixo, né? Mais para o meio do dente. Por isso que essa gengiva vai ficar aqui. Ela tem uma função estética muito importante. Então, quando um paciente tem, às vezes, uma doença, uma periodontite, né, que causa reabsorção, a recessão gengival, o que costuma acontecer bastante aqui é a gente ter um black space, né, um espaço onde simplesmente a papila interdental some, que causa uma aparência muito estranha. Mas essa papila interdental é a mesma em todos os dentes, em toda a parte do dente? Não. Como eu falei antes, ela vai de acordo com o ponto de contato. Então, se aqui no dente anterior a gente tem um ponto de contato mais no meio do dente, garantindo essa aparência piramidal, lá atrás, nos dentes posteriores, né, nos molares, bora fingir que eu sei desenhar aqui. Esse aqui vai ser um molar. E aqui a gente vai ter outro molar. Como o ponto de contato deles costuma ser mais baixo, a nossa papila interdental ela vai acompanhar essa estrutura. Então, normalmente, ela vai ser bem assim, ó, mais achatada, né? Essa meia-lua que ela forma é chamada de col, né? Que vai estar lá nos dentes posteriores. Então, ela também vai ser a papila interdental, só que posterior. Muito inteligente, que coloquei na onde está a minha câmera, né? Mas vai ser basicamente assim. A gente tem um dente posterior. Finge que é esse aqui. Seu dente posterior. O ponto de contato dele é um pouco mais baixo. Então, a papila interdental dele vai ser mais achatada. Vai ser bem aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, essa meia-lua que vai formar, né, devido ao ponto de contato mais baixo dos dentes posteriores, vai ser chamado de col. Agora deu de entender, né? Deu de aparecer. E agora, bora falar sobre uma coisa muito importante. O que caracteriza, né, no periodonto uma gengiva saudável? Isso que é importante na prática clínica, principalmente, né? Então, vendo essa imagem aqui, tu já consegue detectar algumas coisas, né? O que é uma gengiva que não está saudável? Para a gente entender o que está saudável, a gente tem que entender o que está doente. Então, a gente tem aqui uma gengiva... Opa, risquei tudo aqui. A gente tem uma gengiva totalmente inflamada, como pode ver, com aspecto muito avermelhado, uma inflamação bastante aqui, bastante inflamação nessa parte. E aí, qual é um dos sinais, né, da inflamação? Vai ser rubor, calor e edema. Então a gente vai ver que a gengiva que está doente, que está inflamada, ela costuma ter um volume maior, devido a ela estar mais edemaciada, né? Em comparação, o que é uma gengiva saudável? É uma gengiva que possui uma coloração rosa, olhando para essa imagem minha aqui, né? Ela possui uma coloração, uma superfície mais opaca, ela possui uma consistência mais firme e, principalmente, ela não vai apresentar sangramento. Então, por exemplo, o paciente chega no teu consultório e ele começa a relatar que ele não usa fio dental, porque quando ele coloca o fio dental, a gengiva dele sangra. Significa que está inflamada, né? O ideal é ele continuar usando fio dental para que ele tire as bactérias de lá e a inflamação acabe. Né? Então, uma gengiva saudável é aquela que não vai ter sangramento gengival. Existe também essa imagem aqui, que é uma característica que cai muito em prova por algum motivo. Eu não entendo por quê. Que é em relação ao aspecto da casca de laranja. Ah, eu não tenho esse aspecto na minha gengiva, então minha gengiva está inflamada, está doente. Não. É porque esse aspecto aqui, ele caracteriza sim uma gengiva saudável, mas ele só vai aparecer em 40% dos pacientes. Então ele vai ser um fator que tu pode olhar assim e falar, poxa, realmente a gengiva do paciente está muito saudável, está apresentando isso aqui. Mas não é uma coisa que tem que usar como definitivo, né? Como protocolo. Ah, se o paciente não tem isso aqui, então ele está inflamado. Porque apareceu em 40%. Mas, enfim, isso aqui que vai, né, realmente representar uma gengiva saudável. Bora falar então agora sobre o espaço biológico, que cai muito, muito em prova por algum motivo. E principalmente ele tem uma relevância muito grande na prática clínica, viu? Então, deixa eu apagar essas anotações que já estavam aqui e bora falar sobre as estruturas que compõem o espaço biológico. Vão ser principalmente duas, que vai ser o epitélio juncional. Meu Deus, cadê o mouse? Tá aqui. O epitélio juncional, que é esse bem aqui. Como vocês podem ver, ele tem um volume bem grande aqui perto da gengiva marginal, né? E ele vai se afunilando aqui até a junção do cimento esmalte, que fica nessa região aqui. No indivíduo saudável, né? A função do epitélio juncional é clara, assim como as desvantagens dele, por causa que ele oferece baixíssima proteção contra o biofilme dentário. Mas em relação à função dele, né? Isso que é uma coisa que vai cair em prova. Ele permite o acesso do fluido gengival, células inflamatórias e também componentes imunológicos até a gengiva marginal. Então ele permite essa passagem dessas células, né, até a gengiva marginal que fica aqui. Além disso, ele também tem capacidade endocítica. O que é a capacidade endocítica, né? É basicamente a capacidade de capturar, isolar e fazer a degeneração celular de restos celulares
e de agentes microbianos. Então, no caso de inflamação, ela vai ter um papel importante aí. Esse é o epitélio juncional. Além do epitélio juncional, a gente vai ter agora a inserção conjuntiva, que é essa bem aqui. Ela é um pouco diferente do epitélio juncional no seguinte caso. O epitélio juncional, ele fica aderido, inserido aqui junto com a coroa, correto? Enquanto isso, o epitélio juncional, epitélio conjuntivo, a inserção conjuntiva, meu Deus, a inserção conjuntiva, ela está no cemento aqui. E ela vai ser composta basicamente pelo ligamento periodontal, né? Vai ter esse feixe de fibras colágenas aqui. Então a função dela, basicamente assim como do ligamento periodontal, também vai ser fixar o dente no osso alveolar. Essa vai ser o objetivo da inserção conjuntiva. Em relação à distância, à altura, enfim, o epitélio juncional ele tem em média 1 milímetro e a inserção conjuntiva tem em média 1 milímetro também, totalizando no total 2 milímetros, que vai ser, né, a distância do espaço biológico. Mas, obviamente, isso vai variar bastante em relação ao fenótipo do paciente, se ele tem uma doença ou não. Então, tu vai fazer uma sondagem e ele passa desses 2 milímetros, já começa a perceber, poxa, existe aqui uma reabsorção óssea, né, que também normalmente vai ser acompanhada, né, de uma recessão gengival. Então, tem que ficar bem ligado nisso, e isso que vai ser importante no espaço biológico, principalmente na detecção de doenças periodontais. Então, deixa isso bem anotado aí. Perfeito? Bora falar agora do periodonto de sustentação. Já comecei riscando aqui errado, meu Deus. O periodonto de sustentação, como eu já falei, ele tem essa função de sustentar o dente e distribuir as suas mastigatórias, mas bora falar das estruturas dele agora, que vai ser o ligamento periodontal. Meu Deus, a imagem está horrível. Deixa eu pegar uma aqui, aquela básica lá que melhora. Então ele vai ter como estrutura, né, o ligamento periodontal, que vão ser aqui, o cemento, que vai estar presente bem aqui, e também o osso alveolar, que é esse bem aqui. Então são essas três principais estruturas que compõem o periodonto de sustentação. Bora começar falando do cemento radicular. Quais são as características dele? Então basicamente, deixa eu passar aqui também. Ele não vai conter inervação, não vão ter vasos sanguíneos no cemento, ele não vai sofrer remodelação nem reabsorção fisiológica, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma formação contínua ao longo da vida, e por isso que uma das funções dele vai ser o quê? Deixa eu anotar aqui. Formar continuamente, proteger a raiz. Essa vai ser uma das funções do cemento. Então, qualquer tipo de problema que ocorra na raiz não é um problema tão grande assim, desde que não seja realmente muito profundo, porque o cemento está sempre se renovando, o cemento radicular. Ele também vai ser 65% mineralizado, que significa que ele vai ser uma estrutura extremamente dura, que realmente vai trazer proteção, né? Então, cadê ele? Além disso, além de tudo isso, né, a função principal do cemento vai ser a seguinte: vai ser promover a fixação, a inserção das fibras do ligamento periodontal na raiz. Essa é a função principal do cemento radicular. Deixa eu anotar aqui também. Obviamente, ajudar na inserção do ligamento periodontal. Meu Deus, eu escrevo horrível. Na raiz. Enfim. E o que a gente vê aqui no cemento radicular? Que existem alguns casos, igual que eu falei em algum lugar sobre isso aqui. Mas enfim, a gente tem algumas situações no cemento radicular, que são as seguintes. Em alguns casos, a gente vai ter paciente em que o cemento ele inicia depois do esmalte, mas não diretamente ligado a ele. Ou seja, em 10% dos pacientes, a gente vai existir um espaço entre o esmalte e o cemento. O que significa? Se não tem cemento aqui e não tem esmalte, vai ter o quê? Vai ter dentina exposta. O que significa também que possivelmente 10% dos pacientes podem exigir uma acessibilidade que parece irreversível, sem cura. A gente vai pensar, nossa, o que está acontecendo? A fratura radicular? Enfim, é porque existe esse espaço aqui entre o cemento e a esmalte expondo, né, a dentina subsequente. Em 30% dos casos, existe o topo a topo, que acaba o esmalte e logo depois inicia o cemento. É o ideal, tá ok, perfeito, não tem sensibilidade desnecessária, né? Mas na maioria dos pacientes, o que a gente vai ver vai ser uma sobreposição do cemento. Então o cemento, na verdade, em 60% dos casos vai estar um pouco acima do esmalte, o que, proteção dupla, né? Então não é um problema também. Na verdade, se todos os pacientes fossem assim, o mundo seria um lugar melhor. Mas como nada na vida é fácil, a gente também tem alguns tipos de cemento.
O primeiro tipo vai ser cemento acelular, ou seja, não tem células, afibrilar, que ele não vai possuir fibras intrínsecas, ou seja, não vai ter ligamento periodontal nele, não vai ter fibras de colágeno nele. Eles que estão em quase menor quantidade, isso vai aparecer quando o cimento recobre um pouco do esmalte. Então, nesses casos aqui, cadê meu mouse? Nesses casos aqui, ó, cadê? Onde o cimento está recobrindo o esmalte, não tem como ter ligamento periodontal dele, porque ele não está na raiz, ele está em cima do esmalte. Então, nesse caso, vai ter esse cemento acelular afibrilar, que não tem fibra intrínseca nele, né? O segundo tipo, deixa eu pegar aqui. O segundo tipo vai ser o cemento acelular de fibras extrínsecas. Esse aqui vai ser o mais comum. Espera aí. Deixa eu anotar aqui também. Cemento acelular, não tem célula novamente, de fibras extrínsecas. Lembra o nome, né? No primeiro tipo é intrínsecas, ou seja, ele não tem fibras, não tem de colágeno nele, do ligamento periodontal. Enquanto nesse tipo, no segundo tipo, ele tem. Ele vai ser encontrado na porção coronal e média da raiz, e obviamente ele não vai ser celular, mas ele vai ter essas fibras. O terceiro tipo vai ser o cemento celular estratificado misto. Aí tu pensa, né? Poxa, mas esse cemento ele tem células? O que está acontecendo? Ele vai ser encontrado no terço apical das raízes, nas áreas de ramificação dessas raízes. Então ele vai ter fibras extrínsecas do ligamento periodontal e intrínsecas, assim como sementócitos, que são células já maduras. Esse vai ser o terceiro tipo, que é de novo, né? Cemento celular estratificado misto. Por que misto? Obviamente, porque que vai ter partes deles que vão ter fibras intrínsecas e extrínsecas. Tá. Agora, o último tipo. Deixa eu botar aqui o quarto tipo. Acho que... Ui, quase, eu já não estou aparecendo aqui. Deixa eu ver se vai aqui. Tá. O quarto tipo vai ser o cemento celular. Cemento celular, obviamente. Agora, esse aqui tem células de fibras intrínsecas. Já pegou, né? Intrínsecas. Ele não tem fibras do ligamento periodontal. Ele vai ser encontrado onde? Vai ser encontrado em lacunas de reabsorção e onde ele vai ter, né, essas fibras intrínsecas, que não vão ser fibras colágenas e também vão ter sementócitos. Ah, como assim lacunas de reabsorção? Porque onde a gente tem reabsorção, a gente não tem osso, às vezes ainda vai existir, obviamente, lá o cemento. Então, mas esse cemento não vai ter, né, fibras colágenas, devido à reabsorção que já aconteceu. Mas eu gosto muito do cemento, só que agora é hora da gente falar sobre ligamento periodontal. E o que vai ser o ligamento periodontal? Ligamento periodontal é uma estrutura fibrosa que vai estar conectando o cemento radicular com o osso alveolar. Colocando aqui na imagem, que já está cheio de seta, né? Vou colocar mais uma seta bem aqui. Ele vai basicamente conectar aqui o cemento com o osso alveolar. Imagina uma ponte, né? A ponte não tem aquele monte de fio que conecta a estrutura. Então, basicamente, vai ser o nosso fio de ponte aqui também, né? O nosso ligamento periodontal, ele vai ter como função, né, um amortecimento. Ele vai ser nosso amortecedor do carro. Então, além dele ser um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, como eu coloquei aqui, ele vai distribuir as forças mastigatórias, né? Toda a força mastigatória que não só mastigatória, né? Pacientes com bruxismo, qualquer de força que venha da própria mordida, ela vai ser distribuída por meio do ligamento periodontal. Então, além dessa função de amortecedor, ela também vai nutrir tanto o cemento quanto o osso alveolar. Então, ele vai ter realmente uma função extremamente importante para toda a estrutura, né, do nosso periodonto de sustentação. Ele é meio que a chave, né, aquilo que liga as duas coisas. Então, bora pensar agora no ligamento periodontal e nas fibras dele. As fibras do ligamento periodontal são todas a mesma coisa? Não exatamente. Elas são divididas em 6 principais grupos. Então, a gente vai ter aqui um primeiro grupo, né, que eu não coloquei aqui em primeiro, que vai ser as fibras transeptais. Bora sem pensar no nome das coisas para a gente decorar e realmente entender o assunto, né? Fibras transeptais. O que significa, né? É de uma coisa para outra coisa, correto? Então, as fibras transeptais são fibras que não vão se conectar no osso alveolar. Então, vai ser uma fibra que vai sair aqui do cemento,
mas em vez de se conectar aqui no osso, ela vai para outro dente, para o dente adjacente. Então ela não vai ter contato com esse osso, né? Ela vai ser considerada uma fibra gengival devido a isso, essa fibra transeptal, né? Ela não é muito citada devido a esse motivo, mas ela também existe no ligamento periodontal. Então tem que estar anotando isso. A próxima fibra vai ser a fibra da crista alveolar. Bora pensar, né? Crista alveolar, a gente vai ter o periósteo, que é essa camada que recobre aqui o osso alveolar. Então o que vai ser essa fibra? Ela vai se estender, novamente, de maneira oblíqua, mas do cemento até a crista alveolar. E às vezes vai poder passar por cima dessa crista aqui, até se inserir na camada do periósteo, né? Que é essa camada que recobre o osso alveolar. Depois dela a gente vai ter as fibras horizontais. Olha o nome de novo, fibras horizontais. Eu tive que fazer uma correção aqui, que essa imagem não deu de entender muito bem a fibra horizontal. Mas é uma fibra que ela vai se estender de maneira perpendicular do cemento até o osso alveolar. Além dela, a gente vai ter as fibras oblíquas, novamente. Essa aqui agora, como está aqui marcada, né? Elas vão estar em maior quantidade e ela vai se estender de maneira oblíqua do cemento, novamente, até o osso alveolar. Lembra isso? Tirando as fibras gengivais e também as interradiculares, essas fibras elas vão se estender do cemento até o osso alveolar. E como ela vai ser um dos grupos que vão estar em maior quantidade, ela também vai ter uma função muito importante, onde ela basicamente vai suportar a maior parte dos impactos das forças oclusais e também transformar essa tensão, desse impacto, né, em tensão por osso alveolar. Então, além dessa fibra oblíqua, a gente vai ter aqui as fibras apicais. Novamente o nome, onde é que as fibras apicais estão? Estão no ápice do dente, nessa região aqui de baixo. Então, essas fibras apicais vão se estender de maneira apical e irregular, do cemento até o osso alveolar, né, em dentes. Mas isso aqui, que está aqui no ápice, qual é o tipo de dente que não tem ápice direito? É o dente que não está totalmente formado. Então, dentes que estão em erupção, eles não vão possuir essas fibras apicais aqui. Isso que é pegadinha que pode cair em prova, tá? Então, dentes em formação não possuem fibras apicais. Deixa anotado aí. E o último tipo de fibras multirradiculares ou interradicular, né? E assim como o nome diz, olha isso. Multirradiculares, como assim? Dentes que têm mais de uma raiz. Interradiculares, por causa que ela fica entre as raízes. Esse tipo de fibra, que não está aqui nessa imagem, ela vai se estender em forma de leque. Pensa, em forma de leque, a partir do cemento até as áreas de furca nos dentes com mais de uma raiz. Então vão ser fibras que vão existir, se a gente tem duas raízes, né, finge que tem uma raiz bem aqui, vão ser fibras que vão estar entre eles. Entendeu? Agora bora falar das células do ligamento periodontal. Parece muito difícil, só que eu vou conseguir explicar bem aqui para vocês conseguir entender e até usar em outras partes, né? Eu tô com uma roupa diferente, já é outro dia já. E também eu queria falar que se tu quer um mapa mental de tudo que a gente falou aqui, para tu conseguir depois lembrar facilmente, principalmente antes de uma prova, é só ir aqui no link da descrição que eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Tá, agora bora seguir aqui para as células. Então bora começar aqui pela primeira célula, que vai ser os fibroblastos, bem aqui, ó. Bora pensar sempre no nome, né? Fibro vem de fibra e blastos vem do latim, de algo que germina, algo que produz. Então vai ser uma célula, vai ser a célula mais abundante, né, do ligamento periodontal, e ela vai ser responsável tanto pela síntese quanto pela degradação das fibras colágenas, principalmente do tipo 1 e A3. Então, além de, obviamente, de contribuírem também para a renovação aqui da matriz extracelular. Então, pensou em fibroblastos, pensou em células que produzem, né, as fibras colágenas e degradam ela também. Então, próximos aqui vai ser osteoblastos. Osteo, que vem de grego, né, osso, e blastos, normalmente pela produção. Então, vão ser células formadoras de osso, localizadas aqui na superfície, ó, bem aqui, ó, osteoblastos, do osso alveolar. Então, ela vai ser responsável por produzir a matriz óssea e também participar do processo de mineralização. Então, além dos osteoblastos, osteoclastos. Agora, a gente tem um termo diferente, né, clastos. De onde vem clastos? Vem do grego também, de algo que quebra, né? Então, a gente tem osso e algo que quebra. Então, o que vai ser o osteoclasto? Vai ser responsável pela reabsorção óssea. Então, ela vai atuar na remodelação desse osso alveolar aqui, garantindo aquele equilíbrio dinâmico, né, entre a deposição pelos osteoblastos e também pela reabsorção pelos osteoclastos. Aqui ele, ó. Então, além disso, a gente vai ter aqui os cementoblastos, eles já estão aqui no outro lado do ligamento, agora do lado do dente, né? Aqui os cementoblastos vão ficar ligados no cemento, obviamente, né? Vão ser células que vão revestir essa superfície do cemento e vão ser tanto responsáveis pela formação e a manutenção dele, beleza? Aqui nos restos epiteliais de Malacées, a gente inclusive já tem um vídeo sobre ele, né? Eles vão ser derivados, né, da lâmina epitelial de Hertwig e eles vão permanecer aqui no ligamento periodontal após o desenvolvimento radicular, né? Após a germinação do dente, a erupção dele.
Então, novamente, falando sobre blasto, clasto e cito, que é um outro termo também que vocês vão ouvir bastante. Blasto costuma ser aquela célula imatura que está em fase de formação ou diferenciação. Normalmente, no contexto, né, vai ser uma célula que produz algo. E o clasto vai ser normalmente a célula responsável pela degradação e reabsorção de tecidos. Caso vocês vejam já, por exemplo, os cementocistos que a gente tem no cimento radicular, o que vai ser o cito? Normalmente vão ser células maduras. Simplesmente isso. Beleza? Espero que tenha entendido agora sobre as células do ligamento periodontal. Bora falar agora sobre o osso alveolar, uma das estruturas mais importantes do periodonto de sustentação, e ele vai ser extremamente essencial para a sustentação dos dentes. Vocês perceberam a imagem, a palavra diferente que eu usei? Todas as estruturas que a gente falou aqui no periodonto de sustentação, elas têm como função distribuir as forças mastigatórias, né? A função do dente, do osso alveolar é outra, vai ser sustentar realmente o dente. Toda a força mastigatória, toda a força de contato, né, superior e inferior, vai ser transmitida para o osso alveolar. Então ele realmente vai ser aquela base que a gente vai ter. Então, ele também vai formar a cavidade que o dente vai ser inserido, ou seja, os alvéolos dentários. O que é o alvéolo dentário? É aquela cavidade que existe, né, onde o dente se comporta. E ele é feito do quê? De processo alveolar, de osso alveolar. Então, ele vai ser um osso extremamente dinâmico devido àquela questão dos osteoblastos que produzem e depois os osteoclastos que reabsorvem ele, né? Então, ele vai estar em constante reabsorção. Tudo isso, obviamente, para se adaptar às forças de mastigação. Então, aqui nas características dele que eu coloquei, ele já tem uma que ele vai ser dentodependente, ou seja, ele só vai existir na presença do dente. Se o dente for perdido por algum motivo, se o paciente trair ou perder o dente, ele vai começar a ser reabsorvido. É por isso que a gente vê em pacientes mais idosos, né, que costumam já perder muitos dentes, que parece que a face deles, né, diminui. É por causa que eles começaram a perder todo o volume ósseo, tanto da maxila quanto da mandíbula. Por isso que dá essa face diferente, né? Então, ele vai ter essa função, absorver e distribuir as suas mastigatórias e contatos dentais. E a composição dele vai ser como? Ele vai possuir aqui uma camada mais externa de osso cortical, que é mais compacto, né, mais resistente, e uma camada interna aqui, ó, vocês podem ver isso aqui, né, que mostra isso, de osso trabecular, que é mais esponjoso, né? Então ele vai ter tanto resistência quanto também leveza, tudo ao mesmo tempo. Ele é multifunção, né? Então, em relação às células dele, eu já falei, né, os osteoblastos que produzem e depositam a matriz óssea, os osteócitos, que agora são, como eu falei, de citos, né, são células maduras do osso, que elas vão ser responsáveis pela manutenção, e a gente também tem aqui os osteoclastos, que eles vão reabsorver o osso, permitindo a sua remodelação constante. Novamente, para não esquecer mais, né? Então, já terminando a aula aqui, bora colocar algumas questões, né, de concurso, de prefeitura e tudo mais, para a gente já responder, para a gente ver se a gente consegue decorar bem aqui o assunto, né? Lembrando que a gente vai ter uma plataforma que vai lançar logo, onde você vai poder estudar tanto o conteúdo quanto as questões em um só lugar, tá? Então fica ligado aí. Bora ler essa questão. O conhecimento da anatomia dentária básica e anatomia oral é primordial para o auxílio de saúde bucal e, considerando as estruturas anatômicas de um órgão dentário, representado abaixo, é correto afirmar que são componentes do periodonto os componentes identificados pelos numerais. Então ele quer saber quais desses componentes que ele marcou aqui, que são 5, né, fazem parte do periodonto. Então bora lá, o primeiro, né? O primeiro vai ser o esmalte, está marcado aqui. O segundo, aqui tem uma coisa, que pode ser a junção cimento e esmalte, da forma que ele colocou, ou a dentina. E vou colocar aqui a dentina. De qualquer forma, nenhum dos dois fazem parte do periodonto. O terceiro aqui, obviamente, está levando bem para a gengiva marginal, então vai ser a gengiva. E a gengiva faz parte do periodonto de proteção. O que está em quarto lugar aqui pode ser tanto o cemento quanto o ligamento periodontal, né? Bora colocar aqui o ligamento periodontal aqui, porque qualquer um dos dois fazem parte, né? Opa! Ligamento periodontal. Show. E agora a próxima estrutura está bem óbvia aqui, né? De onde a seta está marcando, mas é o osso alveolar. Esse aqui está de boa. Osso alveolar. Beleza? Nessas que a gente marcou aqui, quais delas fazem parte do periodonto? Gengiva, ligamento periodontal e osso alveolar, que é 3, 4 e 5, respectivamente. Então, vindo aqui nas questões, a gente já sabe que vai ser AC, correto? Agora, bora para a próxima. Questão 3667 aqui, do arquivo. Qual é o componente do periodonto que se inicia na superfície livre do fundo do sulco gengival? Então, a gente já sabe, né? Deixa eu marcar bem aqui. É um tipo de estrutura que está no fundo do sulco gengival, logo após o epitélio do sulco. Então, a gente já sabe que não é epitélio do sulco, porque está indo lá no final dele, só iniciar lá. O que vai vir depois do epitélio do sulco, né? Então, já tem uma resposta. Vai promover a inserção da gengiva no dente, tem a sua adesão ao dente por meio de hemidesmossomos, então ela vai estar ligada de uma maneira diferente, não vai ser queratinizado e é constantemente renovado por meio da divisão celular. A gente já falou aqui de uma estrutura que está no fundo do sulco gengival e é constantemente renovada. Qual a estrutura vai ser essa?
Ver bem aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês. Cadê? Bem aqui. O que a gente vê aqui? A gengiva livre, o epitélio do sulco e o que está no final dela? O epitélio juncional, correto? Que está sendo constantemente renovado. Então a gente já sabe aqui na última questão que a resposta certa é A, epitélio juncional. Fechou? Então, esse é o final da aula. Espero que você tenha entendido bem. Se não entendeu, coloque uma dúvida no lado, coloque um feedback e até mais.